do início que está se dando exatamente agora, ao vivo, direto do plenário. Por meio da videoconferência, e passo a palavra... Abre a sessão direto do plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ata da 11ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por Carmelília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão... A assessora está em pé no plenário do Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h21, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. E não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor advogado, senhoras e senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham, temos hoje um feito em pauta de relatoria da ministra Rosa Weber, referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 6.359, procedente do Distrito Federal, sendo requerente o Partido Progressistas, interessado o Presidente da República, Congresso Nacional e Tribunal Superior Eleitoral. Encontram-se inscritos para falar pelo requerente Progressistas o Dr. Carlos Eduardo Frazão e pela Procuradoria-Geral da República, o senhor Procurador-Geral, Dr. Augusto Brandão de Aras. Então, e também anoto que não participará desse julgamento em razão de impedimento o ministro Luiz Fux, vice-presidente. Passo a palavra inicialmente à ministra Rosa Weber para o seu relatório. Boa tarde a todos. Obrigada, senhor presidente. Submeto ao referendo deste plenário a decisão pela qual indeferi o pedido deduzido em sede de medida cautelar para que fosse suspenso por relatório da ministra a contar de 4 Rosa de Weber. abril de 2020, o prazo para filiação partidária, objeto do artigo 9º caput da Lei 9.504, de 97, bem como os prazos previstos no artigo 1º, incisos 4, 5 e 7, da Lei Complementar 64, de 1990, e, por arrastamento, o artigo 10, caput e parágrafo 4º da Resolução 23.609, de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, bem como as disposições correlatas da Resolução 23.606, também de 2019, do TSE, relativa ao calendário para as eleições de 2020. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em 31 de março passado pelo Partido Político Progressistas, PP, em busca da declaração da inconstitucionalidade progressiva provisória dos preceitos normativos impugnados, abro aspas, ante os potenciais impactos nas eleições de 2020, decorrentes da continuidade do cenário de calamidade ocasionado pela pandemia da Covid-19, que poderá inviabilizar a observância e cumprimento dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e de desincompatibilização. Eu vou me eximir de relacionar e aprofundar os fundamentos esgrimidos na inicial, considerando que o Dr. Eduardo Frazão sustentará oralmente justamente pelo requerente. Eu, de qualquer maneira, pontuo que a inicial defende inviável, diante do estado de calamidade pública e de excepcionalidade social pelos quais o país passa, a observância, no tocante às eleições de 2020, do prazo de 6 meses para satisfação da condição de elegibilidade relativa à filiação partidária, um termo final, como disse, em 4 de abril, bem como o atendimento dos prazos de desincompatibilização previstos na lei complementar. Tivemos manifestação
No primeiro momento, do vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Renato Brito de Góes, no sentido do indeferimento da medida cautelar e no mérito da improcedência dos pedidos. Houve uma petição do autor em que ele noticiou eventos partidários cancelados diante da prorrogação da pandemia da Covid-19, reiterando o pedido de concessão da medida liminar. Em 3 de abril de 2020, a compreensão de que não satisfeitos os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar, eu indeferi o pleito forte no artigo 21, 4 e 5 do nosso regimento interno e ad referendum deste plenário. Requisitadas informações nos moldes do artigo 10 caput da Lei 98/68, a Câmara dos Deputados manifestou-se, também o Senado Federal e o Presidente da República. Eu destaco, quanto da manifestação do Senado Federal, que, além de ressaltar que o teor de sua manifestação se refere ao momento em que lavrada, não obstante a dinamicidade da realidade social e a baixa previsibilidade dos desdobramentos da pandemia da Covid-19, foi dito pelo Senado, aspas, mesmo no quadro atual, o Congresso Nacional funciona regularmente e, portanto, não deixará de dar, em sua esfera de competências constitucionais, as respostas que a sociedade brasileira demanda. Fecho aspas. Razão pela qual, tampouco, aspas, se faz presente a necessidade de atuação supletiva ou corretiva do Poder Judiciário. Fecho aspas. Sustentou ainda o Senado que o feito não comporta conhecimento, na medida em que não formulado pedido juridicamente apropriado ao rito eleito, faltando-lhe ainda objeto definitivo. Isso porque o pedido de declaração de mero risco de inconstitucionalidade progressiva, tal como formulado, não configura objeto passivo de cognição judicial. Apontou ainda que a pretensão de suspender temporariamente a eficácia de determinada norma, sob o fundamento de que sua aplicação durante certo período seria inconstitucional, mas voltará a ser constitucional. Tão logo superadas as condições fáticas subjacentes, não se confunde com a técnica da declaração da inconstitucionalidade em trânsito. Assim, o Senado pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, a alegação de que, limitado o pedido principal, a confirmação da tutela cautelar requerida e a inviável declaração do risco de inconstitucionalidade, em 4 de maio de 2020, já ocorrida a perda de objeto da ação. Alega que o risco de vulneração à isonomia eleitoral, a partir da alteração dos ritos e prazos de filiação, domicílio e desincompatibilização, configura risco superior e mais palpável ao regime democrático do que aqueles narrados na inicial, de tal modo que, abro aspas, o remédio que se busca empregar na presente ação direta é concretamente mais prejudicial ao conjunto dos bens jurídicos envolvidos. Fecho as aspas. Observando ainda que o artigo 16... Relatório da ministra Rosa Weber. Óbice quase intransponível à promoção de mudanças no curso do processo eleitoral, defende, aspas, somente o Congresso Nacional, em caráter excepcionalíssimo e por emenda à Constituição, certamente ouvida previamente à Justiça Eleitoral, poderia, eventualmente, e na estrita medida da necessidade, promover prorrogações ou alterações transitórias, as mínimas possíveis, para justamente preservar a sanidade populacional e do próprio processo democrático eleitoral, evitando expô-los, ambos, a risco, a primeira, de exposição a dano, segundo, de esvaziamento ou de impossibilidade jurídica de campanha e votação segura. Essa manifestação do Senado que eu estou destacando.
As demais, há informações trazidas pelo... Em pauta, referendo em medida cautelar na ADI 6359, requerente progressistas. Qualquer substrato fático apto a fundamentar o pedido. E há ainda que noticiar, senhor presidente, que em 28 de abril de 2020, o autor aditou a inicial a título de atualização do pedido, reformulando de modo a requerer, aspas, a declaração de inconstitucionalidade circunstancial dos atos normativos impugnados, de modo a não reconhecer sua compatibilidade com a Constituição Federal a partir do dia 4 de abril de 2020, restituindo-se prazo mínimo de 30 dias para a filiação partidária no país. Fecho aspas. Manifestação, ainda registra a manifestação do advogado-geral da União pelo não conhecimento da ação direta, enquanto ao pedido de medida cautelar pelo seu indeferimento. Me eximo de fazer, de aprofundar os fundamentos, mas são todos registrados no meu relatório, e onde eu ainda consigno ao final que o Procurador-Geral, agora o Procurador-Geral da República, o eminente doutor Augusto Aras, opina pela manutenção do indeferimento da medida liminar requerida e pela improcedência dos pedidos formulados na presente ação direta, reiterando as razões do parecer lavrado pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral. É o relatório, senhor. Agradeço, ministra Rosa Weber. Passo a palavra ao advogado do requerente, doutor Carlos Eduardo Frazão. Excelentíssimo senhor ministro-presidente dessa corte, ministro Dias Toffoli, cumprimento inicialmente, fazendo um registro, ministro, o esforço empreendido por essa Suprema Corte durante esse estado delicadíssimo da história que o país vive, em que envidou esforços para que viabilizasse os julgamentos e, em alguma medida, esse julgamento só pôde ocorrer por causa da postura corajosa e exitosa de implementar os julgamentos por videoconferência, pela ampliação do plenário virtual. Certamente, será um legado para o judiciário brasileiro e dizer da minha admiração pelo senhor vislumbrar no futuro, no presente. Então, meus cumprimentos, cumprimento também a eminente ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pelo brilho com que conduz a presidência do Tribunal Superior Eleitoral num momento tão delicado do país e também pelas medidas que vem adotando na Corte para fazer com que o Tribunal o Brasil possa, em alguma medida, ver o atendimento às leis do processo eleitoral. Cumprimento também a eminente ministra Carmen Lúcia, cumprimento os demais ministros na pessoa do decano, ministro Celso de Mello, cumprimento o doutor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e as servidoras e servidores do Tribunal. Presidente, a presente ação direta, a ministra Rosa bem relatou, inicialmente ela pleiteava a declaração de inconstitucionalidade progressiva, porque o requerente vislumbrou que havia a potencialidade de impactos no processo eleitoral decorrentes da pandemia ocasionada pela Covid-19. Notadamente, nesse período, estava prestes a ultimar o prazo para desincompatibilização e o prazo de filiação partidária de 6 meses. Diante do indeferimento do pleito cautelar e, recentemente, o requerente ele aditou a inicial para atualizar o pedido deduzido e as normas que, então, a nosso ver, estavam em processo de transição para a inconstitucionalidade, elas efetivamente passaram a ser inconstitucionais. Então, diante disso, nós acreditamos que, e esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar, não há prejudicialidade da ação nos termos em que, de algumas manifestações lançadas. Nós acreditamos que houve, sim, hoje já está em período, já houve a efetiva violação à Constituição pelas circunstâncias excepcionais
que nós vivemos. Em alguma medida... Na tribuna virtual, Dr. Carlos Eduardo Frazão, sustentação oral. De ontem, a maioria dos ministros veio preparada na ação direta de inconstitucionalidade apreciada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos as manifestações foram nesse sentido, se eu não entendi errado, no sentido de referendar a cautelar do eminente ministro Alexandre de Moraes, que veio com voto, naturalmente, como todos sabemos, para assentar a prejudicialidade da ação em razão da superveniência de uma emenda constitucional número 106 de 2020. Mas, ao apreciar uma questão de ordem formulada, o tribunal referendou e manteve os efeitos da... Sustentação oral, Carlos Eduardo Frazão. ...normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias diante do cenário de imprevisibilidade bem destacado pelo eminente relator em seu voto ontem. Então, não nos parece que o pleito vindicado pelo partido requerente é estranho à jurisdição constitucional, muito pelo contrário. STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. Supremo, nesse contexto de jurisprudência da crise, que depõe em favor da pretensão aqui deduzida. Assentados os argumentos que, a nosso ver, afastam argumentos de prejudicialidade da ação, a presente ação direta, e aqui nós fazemos 3 comentários iniciais. O primeiro deles é que é preciso examinar a pretensão, devido e merecido a entendimento contrário, dentro do contexto da pandemia, dessa crise sanitária, econômica, social, porque atravessa o país e que também impacta no processo eleitoral. O segundo aspecto é que nós acreditamos que o olhar lançado nessa ação direta, ele deve transcender o aspecto meramente o olhar do gestor, e sim verificar que também há um impacto qualitativo na dinâmica de funcionamento da vida partidária, o prejuízo efetivo em determinados cidadãos de exercer a sua cidadania, notadamente a cidadania passiva. E o terceiro aspecto inicial que nós gostaríamos de abordar é que o equacionamento da controvérsia aqui, ele não parece razoável exigir que se quantifique algo que é qualificável, no caso, potenciais, no caso, reais violações a direitos fundamentais, no caso, direitos políticos, em especial a liberdade política passiva. Então, feitos esses 3 breves comentários e considerações, passamos a demonstrar as razões pelas quais, a nosso ver, o pedido deve ser julgado procedente. A presente ação, como a ministra Rosa pontuou no relatório, ela visa a declaração de inconstitucionalidade circunstancial do conjunto de normas impugnadas, em especial no tocante à filiação partidária, pedindo a devolução do prazo de 30 dias a partir da decisão desta Suprema Corte, se assim acolher a pretensão. Em uma proposição, o eminente decano Celso de Mello, a ideia de inconstitucionalidade circunstancial, ela repousa no resultado, uma tentatória à Constituição decorrente de medidas estatais provocado por situações extremas e excepcionais, como pandemias, terremotos, que possam afetar todo um território nacional, todo o território ou parte significativa dele, impactando a normalidade, o estado de normalidade sanitário, político, econômico, social daquele país ou daquela região afetada, né? Existe uma razão substantiva que permeia essa ideia de inconstitucionalidade circunstancial, a nosso ver, é de que a interpretação constitucional ela deve dialogar com a realidade e com o contexto fático que visam a conformar, que essas normas visam a conformar. Então, a depender do quadro de excepcionalidade, uma determinada norma ela pode produzir um resultado que produza uma violação a um direito, a uma garantia ou a um bem constitucionalmente relevante. E exatamente nesses cenários de excepcionalidade momentânea, ministro Fachin, que as Supremas Cortes desempenham um papel relevantíssimo, já desempenham ordinariamente, mas aqui
nesse contexto de jurisprudência de crise, naturalmente há uma proeminência, ainda um papel mais destacado da Suprema Corte em solver esses impactos deletérios da vida. Então, em artigo recente publicado no Consultor Jurídico, o eminente ministro Gilmar, ele aponta para essa delicadeza, capta essa sutileza quando ele afirma que o papel da Suprema Corte, nesse contexto, demanda uma abertura hermenêutica da jurisdição constitucional, de modo a solver esses problemas, equacionar esses problemas que se apresentam. E em trecho que me permito a leitura, fala que, nesse momento, as normas jurídicas não podem ser encaradas como obstáculo, mas como um caminho necessário e seguro para a solução da crise, né? E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha nesse sentido e dá exemplos, nos fornece exemplos dessa nossa pretensão. Poderia aqui mencionar, bem rapidamente, a decisão do eminente ministro Dias Toffoli, que suspendeu o decreto que restringia a circulação de pessoas com mais de 60 anos em Santo André. O eminente ministro Alexandre de Moraes ontem foi submetido a referendo a uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria de Vossa Excelência. Também Vossa Excelência suspendeu a norma que restringe acesso a informações. O eminente ministro Fachin manteve o fechamento do comércio em Londrina. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a veiculação de campanhas contra medidas de distanciamento. A eminente ministra Rosa Weber suspendeu pontos da MP 954 sobre compartilhamento de dados. O eminente ministro Ricardo Lewandowski determinou que os sistemas penitenciários nacional e estaduais informassem em 48 horas as medidas que estavam sendo tomadas para conter a pandemia. O eminente ministro Marco Aurélio também determinou a suspensão de cortes, a suspensão dos cortes no Bolsa Família. Portanto, há um conjunto... Na tribuna virtual, a sustentação oral do Dr. Carlos Eduardo Frazão. ...da Suprema Corte nesse contexto de crise. Então, ao ver do recorrente, houve esse conjunto de normas, foi impactado diretamente por esse contexto de pandemia, porque houve a impossibilidade, se verificou a impossibilidade material de exercer... Em pauta, referendo em medida cautelar na ADI 6359, requerente progressistas. A dinâmica de funcionamento parlamentar e o próprio exercício da cidadania passiva dos cidadãos. Então, ao ver do requerente, quais foram os problemas práticos e concretos que ensejaram, a nosso ver, essa inconstitucionalidade circunstancial? Nós apontamos pelo menos 4, agrupamos em 4 categorias e vamos trazer de forma um pouco mais analítica os exemplos. Em primeiro lugar, houve o cancelamento de diversos eventos partidários relacionados às candidaturas. Ilustrativamente, nós poderíamos aqui mencionar o Partido dos Trabalhadores. Ele suspendeu as prévias relacionadas à escolha do candidato a prefeito em São Paulo. O Partido Solidariedade também suspendeu as plenárias de seus diretórios municipais. O PSDB também suspendeu atos de filiação partidária. No Rio de Janeiro, também, partidos como o Solidariedade, o Partido Republicano da Ordem Social, também, de certa forma, adotaram medidas que acabaram impedindo as reuniões, as aglomerações e, portanto, a regimentação de filiados restou prejudicada. Em Minas, houve pronunciamento de que diversas pessoas que tinham a pretensão de concorrer não concorreriam. Cito aqui uma entrevista do deputado federal Júlio Delgado. O MDB também cancelou eventos, o PP também cancelou eventos, o Partido Progressistas, os presidentes anunciaram que não deveria haver aglomeração, foi a orientação dada por diretórios, para os diretórios municipais. Então, houve, diante dessa quadro de pandemia, decorrente da Covid, houve a inviabilidade de reuniões às vésperas desse período fatal da filiação partidária e da desincompatibilização, de modo que houve um prejuízo efetivo para a regimentação de novos filiados. Naturalmente, angariar novos filiados pressupõe contato direto, pessoal, em que as pessoas vão conhecer
os dirigentes partidários, as propostas, e saber se elas irão ou não se filiar. Não é um movimento que nós esperamos a partir de convites via WhatsApp ou Twitter ou olhando páginas no Facebook. É preciso que se forme uma relação de confiança entre partido e cidadão para que ele possa ingressar nos quadros partidários. O segundo conjunto de violações que nós vimos do ponto de vista prático está relacionado com o fato de que em diversos estados da federação, no Distrito Federal foi determinada um conjunto de medidas não uniformes, mas que determinaram a suspensão de atendimentos presenciais em alguns órgãos da Justiça Eleitoral, o que inviabilizaria, naturalmente, o exercício, a entrega de determinados documentos, a busca por outros por parte dos cidadãos. Em terceiro lugar, ainda que naqueles locais em que a Justiça Eleitoral estava atuando em regime de plantão, a averiguação dos documentos entregues ficou um pouco prejudicada porque as próprias pessoas, diante desse contexto de insegurança, elas não sabiam e preferiram não sair e não ir à Justiça Eleitoral, justamente com receio de contaminação. Há medidas também de isolamento, o próprio domicílio eleitoral, a escolha ficou prejudicada nesse contexto. E o quarto e último ponto que nós vislumbramos, é que essas medidas de isolamento social geraram um ambiente de assimetria de informações nas pessoas, sobretudo se pensarmos que havia uma janela de transferência, a janela fixa, então determinados filiados que pretendiam sair para outras agremiações, desfiliar-se para outras agremiações, elas ou optaram por ficar diante de um cenário de insegurança e porque elas não conseguiram ter acesso às múltiplas variáveis que permitiriam que elas formassem um juízo mais racional sobre o ponto. E, por outro lado, há pessoas que se desfiliaram de forma assodada e, ao ingressarem na nova agremiação, se arrependeram. Então, justamente porque não houve o espaço, há um ambiente de assimetria de informações decorrente dessa pandemia. E, por fim, eminente presidente, demais ministros, parece que a devolução do prazo, sobretudo de filiação partidária, aqui, ela não viola a isonomia formal. Aqui nos parece que ela fomenta a isonomia sob um viés material e trasladada a ideia de noção de igualdade material para o campo político. Fomenta aquilo que nós chamamos de igualdade material no âmbito político, em que nós devemos vislumbrar equiparar as pessoas não apenas na lei, mas também na vida. E isso decorre pelo diagnóstico preciso de que a diversidade do Brasil, o Brasil real, o Brasil profundo, não apenas aquele com acesso amplo à internet, a e-mails, a mídias sociais, que é esse Brasil que ficou, de certa forma, prejudicado. Essa população, essa fatia da população que, e a realidade brasileira é muito rica, os ministros que passaram pelo Tribunal Superior Eleitoral conhecem muito bem a realidade brasileira, que precisa, em algumas cidades, você navegar horas de barco, às vezes para entregar urnas eletrônicas tem que ir de helicóptero. Então, existe uma dificuldade que, às vezes, a gente não consegue vislumbrar e não consegue quantificar. Diferente de outros domínios da vida afetados pela pandemia, em que nós conseguimos dimensionar os impactos e até mensurar alguns deles, aqui a violação vislumbrada ela é uma violação qualitativa. A qualidade do processo eleitoral foi violada, que é uma questão de princípio. Então, essas pessoas, e aqui é uma oportunidade de levar em consideração os interesses legítimos dos projetos de vida dessa fatia da população, em que, de maneira a salvaguardar a elas, se assim quiserem, filiar-se a partidos políticos e concorrerem no pleito que se avizinha. E, por fim, presidente, agora encaminhando para o final... Eu pediria para Vossa Excelência encerrar, porque o tempo já se esgotou. Não, então, não... Muito obrigado, presidente. Então, para fechar, o requerente, tanto diante dessas singularidades e ciente de que a Suprema Corte
ela não tem ficado na antessala da história, pelo contrário, tem contribuído decisivamente para a estabilidade das instituições democráticas e para a tutela de direitos das minorias, nós requeremos a procedência dos pedidos deduzidos. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao doutor Carlos Eduardo Frazão e agora, pela Procuradoria-Geral da República, falará o Procurador-Geral, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhoras ministras, senhores ministros, senhor advogado, senhoras servidoras e servidores, cumprimento a ministra relatora, ministra Rosa Weber, em especial, e inicio esta sustentação... Augusto Aras, Procurador-Geral da República. A Corte não está julgando o dia das eleições, a fase eleitoral do dia das eleições. Apenas uma das fases do processo eleitoral, a fase da filiação partidária, e se exauriu no dia 4 de abril último. E aqui é preciso ponderar de logo o objeto desta ADI, movida pelo Partido Progressista, e tão somente pelo Partido Progressista... STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. ...ter demonstrado interesse na causa, se refere ao adiamento da fluência dos prazos de filiação partidária e prazo de desincompatibilização de cargos públicos para efeito da disputa do certame municipal previsto para outubro. E assim pondero, chamando a atenção para o objeto, porque nada impedirá que Sua Excelência o ministro Barroso, na presidência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, venha a entender presentes no futuro as condições para que atinjam o próprio dia das eleições. Mas está aqui em julgamento. É tão somente uma das fases do processo eleitoral. Sabem bem, Vossas Excelências, que o nosso processo eleitoral, para alguns doutrinadores, tem 5 fases, para outros tem 3 fases, mas todos sabemos que a fase da filiação partidária, e que obedece ao calendário eleitoral, é posta exatamente em termos de 2 princípios que orientam o calendário previsto em lei específica. E esse calendário é orientado, como todos sabem, pelo princípio da preclusão e da celeridade, em razão das peculiaridades do nosso sistema eleitoral. De maneira que, de logo, se põe uma questão preclusão, uma questão de ordem, e o prazo do dia 4 de abril se exauriu. E se seria conveniente, a essa altura, a reabertura de prazo, o que importaria em supressão de alguns dos princípios constitucionais, dentre eles o da isonomia em relação às demais agremiações que observaram os prazos de filiação, o princípio da anualidade, tendo em vista que um ato dessa natureza, salvo uma inconstitucionalidade circunstancial e progressiva, não descarto a possibilidade diante da Covid, em relação ao dia das eleições ou até a fases anteriores à eleição, mas o certo é que nós estamos jungidos aqui a uma questão temporal, que é a da filiação partidária. E esta já se exauriu. Desta forma, a preocupação do Ministério Público Eleitoral e aqui do Procurador-Geral da República é exatamente enxergar o acerto da decisão de Sua Excelência eminente ministra Rosa Weber quando indeferiu a liminar para preservar o calendário eleitoral, que está adstrito à legalidade e, por sua vez, deve observância ao princípio da anualidade e também à isonomia. A isonomia que aqui não desafiou sequer um dos outros 34 partidos políticos autorizados a ter funcionamento no nosso
no nosso certame de vindouro. Ministros, senhoras ministras, dito isso, preocupa-nos a hipótese de alteração do prazo de filiação. Do ponto de vista material, todos sabem que é baixa a participação nas convenções partidárias para escolha de candidatos do número de filiados. Isto não é desejável. Deveríamos ter duas festas cívicas. A festa cívica, talvez mais de 2, 3, a festa cívica da inscrição eleitoral, a festa cívica da filiação eleitoral e a festa cívica do dia das eleições. Mas no Brasil não é assim que ocorre. A filiação partidária, que demanda comunicação do partido à Justiça Eleitoral, se faz nos estritos termos da interna corporis das agremiações. De maneira que pensarmos em a hipótese de um adiamento desses prazos importaria na afronta a esses princípios que a ministra relatora já se louvou para indeferir a liminar, argumentando forte no aspecto das fases do processo eleitoral, em que a filiação é apenas uma das fases e já se encontra alcançada pela preclusão temporal, o Procurador-Geral da República, nesta sustentação, se manifesta pela manutenção da decisão da eminente relatora, ministra Rosa Weber, e indefere a liminar. Obrigado a Vossas Excelências pela atenção. Muito obrigado, doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Vou passar a palavra à eminente relatora para o seu voto. Antes, eu peço a gentileza do decano, ministro Celso de Mello, de, por algum período que eu vou precisar me ausentar, ir conduzindo os trabalhos. Pode ser, ministro Celso? Pois não, com muito prazer, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Celso. Passo a palavra à relatora e à presidência. Assume a sessão o ministro decano Celso de Mello. Obrigada, senhor presidente. Renovo a minha saudação a todos. Um cumprimento especial ao doutor Carlos Eduardo Frazão. Em pauta, referendo em medida cautelar na ADI 6359, requerente progressistas. Do Tribunal Superior Eleitoral. Também ao doutor Augusto Aras. Eu, como disse, estou submetendo, senhores ministros... Quem vota é a ministra Rosa Weber. A minha decisão liminar de indeferimento da medida cautelar requerida. Eu vou me eximir de fazer a leitura integral dessa decisão, limitando-me a relembrar de início discurso o tema, como já agora nessa sessão relembrei no relatório. STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais em 2020. Na sequência, passei assim a fundamentar o indeferimento. Como se sabe, a capacidade eleitoral passiva no nosso regime não prescinde da mediação dos partidos políticos. De modo que o artigo 9º caput da Lei 9.504, de 97, que é a Lei das Eleições, define como condições de elegibilidade, além do domicílio eleitoral do candidato na respectiva circunscrição, o deferimento da filiação pelo partido no prazo de 6 meses antes da realização do pleito. No que tange às eleições municipais a serem realizadas no ano corrente, esse prazo, dizia eu, se encerra no próximo dia, então estava dizendo, 4 de abril, conforme consignam as resoluções do TSE que eu aqui identifico e que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos. Já no artigo 1º, incisos 4, 5 e 7, são da Lei Complementar 64, outros impugnados,
fixados os prazos de desincompatibilização de função pública para candidatos, entre outros cargos eletivos, a prefeito e vice-prefeito e vereador, em atenção ao que preconiza o artigo 14, parágrafo 9º da nossa Constituição, que eu também transcrevo. Prossigo dizendo, no presente feito, sustenta-se em síntese que, diante do cenário excepcional deflagrado pela pandemia da Covid-19, caminha progressivamente em direção à inconstitucionalidade a observância para as eleições de 2020 dos prazos previstos nesse dispositivo. E, nessa linha, a manutenção da exigência de cumprimento de tais prazos, que dizem, eu agora repito, a filiação partidária e ao domicílio na respectiva circunscrição, que são condições de elegibilidade, bem como a desincompatibilização, que é um caso de inelegibilidade, dadas as atuais excepcionais circunstâncias, cristaliza uma tendência de afronta ao princípio democrático e à soberania popular. Examina-se, assim, em cognição provisória, o pedido de suspensão por 30 dias, a contar de 4 de abril de 2020, do prazo para a filiação partidária previsto naquele preceito, bem como com relação aos demais prazos. Prossigo dizendo, a pretensão cautelar é, pois, de suspensão da eficácia de atos normativos primários inscritos em lei ordinária e em lei complementar, a alegação de que, embora consubstancie leis ainda constitucionais, estariam, em virtude do estado de coisas produzido pelas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, em transição para a inconstitucionalidade por inviabilizarem, nas eleições de 2020, a plena prevalência do princípio democrático e da soberania popular. Continuo. A premissa metodológica invocada na exordial, de modo algum, é estranha à prática jurisprudencial desta Casa, que se tem mostrado sensível e disposta, a quando dela exigido, lançar mão dos instrumentos de tutela judicial de que dispõe. Não mais restrita à tutela jurisdicional da Constituição, à luz da doutrina contemporânea, a mera declaração de constitucionalidade propriamente dita, têm sido desenvolvidas ferramentas hermenêuticas apropriadas para lidar com problemas de diferentes matizes, como, por exemplo, o problema da repristinação indesejável e o problema da lacuna normativa resultante de decisão que declare a inconstitucionalidade de um ato. Tais instrumentos incluem a modulação temporal dos efeitos das decisões, a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, o apelo ao legislador e até mesmo as decisões de conteúdo aditivo e manipulativo. O que se busca evitar, em todo caso, é a manifestação do estado de exceção. Nessa ordem de ideias, longe de ostentar caráter discricionário ou traduzir arbítrio da Corte Constitucional, o dever inerente à jurisdição constitucional é, sempre, em cada caso, assegurar a melhor harmonização possível entre o reconhecimento da supremacia da Constituição e o reconhecimento de excepcionais interesses sociais, bem como dos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais ostentam eles mesmos assento constitucional. Aqui, na decisão, eu transcrevo doutrina, de cuja leitura me exime. Prossigo dizendo, entendo assim que o fundamento da decisão atípica proferida na jurisdição constitucional não ostenta caráter meramente consequencialista. Ao contrário, há de estar informado e legitimado pela deontologia extraída da própria Constituição. Prossigo. Em particular, no tocante à técnica da lei ainda constitucional,
originária do direito constitucional germânico, invocada pelo autor, rememoro que no julgamento do HC 70.154, oriundo do Rio Grande do Sul, sob a relatoria do ministro Gilmar Galvão, julgamento em 1993, esta Suprema Corte aplicou para reconhecer que determinadas peculiaridades fáticas ou sociais impunham o reconhecimento temporário da validade de uma norma, não obstante fosse ela a rigor inconstitucional, para evitar uma situação de anomia ou de dano ainda maior à ordem constitucional. O item case, no direito comparado, dizia respeito à lei sobre casamentos mistos, editada sob o regime nazista. Ainda que a referida lei, por que discriminatória, fosse manifestamente inconstitucional em face da nova Constituição da República Federal da Alemanha, o Tribunal Constitucional daquele país se viu obrigado a reconhecê-la como ainda constitucional, a constatação de que a declaração da sua inconstitucionalidade acarretaria lacuna normativa intolerável. Já no HC 70.154, paradigma da adoção dessa tese no direito constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu incidentalmente como ainda constitucional a lei que assegurava prazo em dobro às defensorias públicas, ao entendimento de que a situação de desorganização administrativa das defensorias públicas, e naquele momento as defensorias públicas ainda não existiam na maioria dos estados da federação, essa desorganização administrativa legitimava o tratamento desigual e a elas favorável em relação ao Ministério Público. A lei deixaria de ser constitucional, assim, quando as defensorias públicas adquirissem nível de organização equivalente ao do Ministério Público, situação em que o tratamento desigual previsto na lei em questão passaria a traduzir afronta ao devido processo legal. Na ocasião, a tese foi exposta com clareza pelo eminente ministro Moreira Alves nos seguintes termos, aspas, por isso, para casos como este, parece-me deva adotar-se a construção da Corte Constitucional Alemã no sentido de considerar que uma lei, em virtude das circunstâncias de fato, pode vir a ser inconstitucional, não o sendo, porém, enquanto essas circunstâncias de fato não se apresentarem com a intensidade necessária para que se tornem inconstitucionais. Fecho aspas. Prossigo eu. Não me parece, todavia, com a devida vênia, que a aplicação da tese, tal como pretendido, seja adequada à solução da problemática em exame. Há uma, porque não demonstrado satisfatoriamente que o parâmetro fático-social decorrente da implementação das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 traduza, pelo menos até o momento, situação justificadora da suspensão da vigência de direito, cuja validade não é de outro modo questionada. Não se descuida que, ao imporem restrições a diversas atividades cotidianas, as medidas voltadas a implementar o chamado distanciamento social provocam transtornos também a atividades de caráter político-partidário. As dificuldades são reais e perpassam praticamente todos os aspectos do dia a dia dos brasileiros. Como bem assentou o vice-procurador-geral eleitoral em seu parecer, porém, aspas, não é possível vislumbrar, mesmo em se considerando a excepcionalidade da pandemia que ora se enfrenta, as supostas ofensas que os dispositivos normativos impugnados ocasionam aos princípios democráticos e da soberania popular previstos no texto constitucional. Fecho aspas. Há duas, prossigo naquela decisão, porque a imediata suspensão do prazo para a filiação partidária, bem como dos prazos previstos nos artigos todos da legislação infraconstitucional e da Lei Complementar 64, bem como das resoluções por arrastamento, teria como inadmissível consequência
o enfraquecimento das proteções contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, incrementando de modo proporcional o risco para a normalidade e a legitimidade das eleições e, consequentemente, produzindo um estado de coisas com potencial ainda maior de vulneração ao princípio democrático e à soberania popular. Colocar-se-ia em risco ainda a causa pétrea da periodicidade do sufrágio, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, e, em consequência, a soberania popular e o Estado democrático de direito. Aqui eu estou me reportando ao artigo 1º, parágrafo único da nossa lei fundamental. Continuo. Não se pode descuidar que o atendimento da pretensão cautelar ora deduzida traz consigo o risco nada desprezível de desencadear um processo capaz de conduzir o pleito eleitoral de 2020 à situação de intolerável estado de exceção, identificado na acepção de Giorgio Agamben com a suspensão da ordem jurídica estabelecida, o rompimento do tecido da ordem instituída, na medida em que situações jurídicas fundamentais para a manutenção do Estado democrático e da forma federativa do Estado resultariam destituídas de qualquer conteúdo normativo que as regulamentasse. Aporia que leva à anomia. Partindo de uma norma presumidamente constitucional, o autor pede seja afastada temporariamente a sua vigência diante de alegadas circunstâncias excepcionais que a tornariam inconveniente ou inadequada. Continuo. A tutela jurisdicional do pleito eleitoral tem como pressuposto a prevalência da Constituição, instituidora do Estado Democrático de Direito, marcado pela independência e harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso porque todos os poderes da República têm a sua origem... Em pauta, referendo em medida cautelar na ADI 6359, requerente progressistas. Em momento histórico pela Assembleia Nacional... Vota a ministra relatora Rosa Weber. Pelos procedimentos reveladores da manifestação do poder constituinte derivado. Nesse texto, as regras conformadoras dos ritos e procedimentos íncitos à democracia devem ser reverenciadas como o que são garantias de existência perene do regime democrático. A ideia de democracia, prossigo naquela decisão, particularmente a democracia representativa, não pode ser tratada juridicamente como conceito meramente abstrato, ideal vago ou simples retórica, sem densidade semântica e normativa aptas a determinar, na vida prática da República, os modos de funcionamento do Estado e de relacionamento entre as instituições e os poderes. Prazos, como o da desincompatibilização, não são meras formalidades. Visam a assegurar a prevalência da isonomia, expressão que é do próprio princípio republicano na disputa eleitoral, sendo certo que sua inobservância é passível de vulnerar a própria legitimidade do processo eleitoral, valor consagrado no artigo 14, parágrafo 9º da Carta. De outra parte, a exigência positivada no artigo 16 da Constituição... Quem vota é a ministra Rosa Weber. Da lei eleitoral, consubstancia um marco temporal objetivo que tem por escopo impedir mudanças abruptas na legislação eleitoral, como forma de assegurar o devido processo legal eleitoral, o direito das minorias e a paridade de armas na disputa eleitoral. Desdobramento do postulado da segurança jurídica, o princípio da anterioridade ou da anualidade, como também é chamado, da lei eleitoral, tem sido consistentemente prestigiado por essa Suprema Corte e já assentou sua extensão às decisões judiciais que impliquem a alteração de jurisprudência. E aqui eu estou transcrevendo a ementa do belíssimo acórdão do ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 2012, recurso extraordinário 637.485. Prossigo eu. Em tempos de incerteza,
a preservação dos procedimentos estabelecidos de expressão da vontade popular das instituições conformadoras da democracia, não obstante sua falibilidade, pode ser uma das poucas salvaguardas da normalidade. A democracia, de fato, nunca se realiza sob condições perfeitas. É sempre a democracia possível. É sempre vir a ser, no gerúndio. Na democracia, como na vida, o perfeito é inimigo do bom. Diante das medidas excepcionais de enfrentamento à pandemia da Covid-19, a ideia de ampliar prazos eleitorais com a antecedência buscada pode ser tentadora. A história constitucional, porém, recomenda, especialmente em situações de crise, se busque, no máximo, a preservação dos procedimentos estabelecidos. E aqui eu relembro na decisão Abraham Lincoln, em sua manifestação a propósito das eleições de 1864, e ele preferiu disputar a suspender, ainda que em plena guerra civil. Aspas, a eleição é uma necessidade. Não podemos ter um governo livre sem eleições. Fecho aspas. Por óbvio, prossigo, que a inviabilidade de condições fáticas pode, sim, impor suspensão, prorrogações, adiamentos. Ressalto, no entanto, que o Tribunal Superior Eleitoral, reunido em sessão administrativa em 19 de março de 2020, ao rejeitar requerimento formulado por deputado do PSC, em Goiás, de prorrogação do prazo de filiação partidária, tendo em vista a pandemia declarada pela OMS do coronavírus Covid-19, fecho aspas, registrou à unanimidade a plena possibilidade dos partidos adotarem meios outros para assegurar a filiação partidária, como até já se havia cogitado, de dar recebimento online de documentos pelas agremiações. Entendo assim, prossegui naquela decisão em livro de derivação, ausentes os requisitos do fundo, os bandidos e do perito ir embora e interferir liminar. Senhores ministros, senhor presidente, senhores ministros, eu permito-me acrescer, neste momento, algumas breves considerações a essa decisão que submeti a vossas excelências, destacando que, na verdade, a ação foi ajuizada em 31 de março, com relação a um prazo que estava a se encerrar em 4 de abril. Então, nessas considerações, eu estou destacando que a decisão submetida a referendo foi proferida em momento anterior à data limite, que era 4 de abril. E que, arguída pelo Senado Federal, como também referiu no relatório, ante o decurso do prazo em questão, a superveniente perda do objeto da ação, cujo pedido principal se limitava à confirmação da tutela cautelar requerida, ou seja, o pedido era exclusivamente de suspensão dos prazos para filiação partidária, comprovação do domicílio eleitoral e desincompatibilização de função pública e, digo eu, diante da inviável declaração de risco de inconstitucionalidade, que era o objeto do princípio principal, o pedido de mérito, era a declaração de risco de inconstitucionalidade, o autor veio a apresentar o que denomina a atualização do pedido. Nele, sob a justificativa da passagem do tempo e do indeferimento da liminar, ele reformula o pedido inicial para requerer, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade circunstancial dos atos normativos impugnados, com efeitos a partir de 4 de abril de 2020, e a restituição de prazo mínimo de 30 dias para a filiação partidária no país. A propósito, senhor presidente e senhores ministros, eu observo que parece representar um obstáculo à pretendida alteração do objeto da demanda a firme jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de não admitir, ante o caráter indisponível do objeto da tutela constitucional abstrata,
a desistência da ação direta de inconstitucionalidade já ajuizada, ainda que parcial ou limitada ao pedido de natureza cautelar. A jurisprudência dessa Corte, é certo, admite o aditamento da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade na hipótese de revogação superveniente da norma impugnada, quando extensível à inconstitucionalidade apontada à norma revogadora. Aqui eu, por todos, cito a ADI, por todas, a ADI 2542, agravo regimental Santa Catarina, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, julgamento pelo Tribunal Pleno, em 27 de outubro de 2017. No caso presente, porém, o aditamento se faz com base não na revogação ou na alteração da norma submetida ao procedimento e controle, mas das circunstâncias fáticas que, alega, conduziriam à sua inconstitucionalidade. Nessa ordem de ideias, o caso parece guardar semelhança, em boa medida, com a hipótese de inconstitucionalidade superveniente, alegação de inconstitucionalidade de lei em face de parâmetro de controle, texto constitucional, a ela posterior, em relação à qual essa Corte tem o entendimento de que é incabível a ação direta de inconstitucionalidade, pois, aspas, neste caso, a denominada inconstitucionalidade superveniente se traduz em revogação, fecho aspas, e estou aqui transcrevendo excerto da ADI 2501, relatoria do ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgamento em 2013. No caso dela, é verdade, não se cogita terem sido os dispositivos invocados no exordial inseridos na Constituição posteriormente à edição dos atos normativos e combativos. O parâmetro de controle, todavia, é afirmado a partir da confluência entre a dimensão textual e a dimensão fática. STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. Vota a ministra Rosa Weber. Me parece efetivamente ulterior aos atos normativos cuja constitucionalidade venha a ser questionada. De toda sorte, parece-me que essa discussão, eventual extinção do feito por perda do objeto, não se põe na presente assentada, né? E justamente, né, talvez sensível à abertura hermenêutica que foi invocada da tribuna, com base nas lições do nosso ministro Gilmar Mendes, talvez por isso eu prefiro deixar o processo fluir e me restringir ao que aqui se propõe, o referendo ou não, a liminar e indeferir nos termos em que posta a ação. Dizia eu, explico. O que se traz a referendo nesta sessão designada pela presidência, e vejam bem, hoje nós estamos em 14 de maio, a ação foi proposta em 31 de março, houve um indeferimento da liminar antes do escoamento do prazo, que era 4 de abril, o aditamento, a atualização é posterior de abril, as informações, a manifestação do Senado é de 5 de abril, ou seja, quando se manifestou o Senado já havia transcorrido o termo final daquele prazo, mas, de qualquer maneira, né, o que se traz, o que se examina agora é tão somente o indeferimento da pretensão cautelar de suspensão da eficácia de atos normativos primários, inscritos em lei ordinária e em lei complementar, a alegação, relembro, de que consubstanciariam, nos moldes em que requerida na peça de ingresso, leis em transição para inconstitucionalidade ou circunstancialmente inconstitucionais. Referendo na medida cautelar na ADI 6359, requerente progressistas. A pandemia da Covid-19 estariam a inviabilizar a plena prevalência do princípio democrático e da soberania popular nas eleições de 2020. Isso significa, enfatizo, que não está em discussão e nem poderia estar no presente momento, e o eminente Procurador-Geral da República a tanto se referiu,
o exame da lide pelo enfoque suscitado a título de atualização do pedido e sequer em jogo o suposto adiamento das eleições. Até o presente momento, ainda a indicar a avaliação semanal empreendida por grupo de trabalho constituído no Tribunal Superior Eleitoral para monitorar justamente os impactos da pandemia do novo coronavírus, a existência de condições materiais para realizá-la, em cenário pandêmico ou pós-pandêmico. Até o último relatório semanal divulgado, mantida a posição de que, à luz do calendário eleitoral vigente, a Justiça Eleitoral, até o presente momento, tem condições materiais para a implementação das eleições no corrente ano. Por outro lado, já amplamente noticiado o consenso dos ministros daquela Corte Superior de que só em junho haverá definição a respeito, a exigir, em qualquer hipótese, a atuação do Congresso Nacional, em se tratando de datas e balizas fixadas na Constituição Federal. Por óbvio que uma situação de crise não prescinde de uma permanente reavaliação das estratégias jurídico-políticas mais efetivas para a preservação da incolumidade da ordem constitucional. A Corte tem se mostrado aberta em matéria de hermenêutica constitucional ao que o eminente ministro Gilmar Mendes tem chamado de pensamento de possibilidades, reflexões desenvolvidas pelos professores Peter Haberle e Gustavo Zagrebelski, e que o ministro Aires Brito preferia designar como lógica para consistente. No caso dos autos, todavia, sequer demonstrado de forma satisfatória que o parâmetro fático social decorrente da implementação das medidas de enfrentamento à Covid-19 traduza, até o momento, reitero, situação justificadora da suspensão da vigência de direito objetivo, cuja validade não está em jogo sob outro prisma. O risco de fragilização do sistema democrático e do próprio Estado de Direito, relacionado à perturbação dos prazos eleitorais, em decorrência do acolhimento da pretensão cautelar, afigura-se como um risco, a toda evidência, manifestamente mais grave, a meu sentir, do que o prejuízo alegado em razão da manutenção dos prazos nas circunstâncias atuais. Não se pode esquecer, no equacionamento da controvérsia, a importância intrínseca do processo democrático e o valor sagrado do sufrágio. A imediata suspensão ou a devolução do prazo para filiação partidária, previsto nos dispositivos impugnados, teria como inadmissível consequência o enfraquecimento das proteções contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, incrementando de modo desproporcional o risco para a normalidade e a ilegitimidade das eleições e, consequentemente, produzindo um estado de coisas com potencial ainda maior de vulneração ao princípio democrático e à soberania popular. Por outro lado, o acolhimento da tese conduziria, por coerência, à afirmação da inconstitucionalidade da regra escrita pelo Poder Constituinte originário no artigo 14, parágrafo 6º da Lei Maior, que, ao consagrar o prazo de 6 meses antes do pleito para a desincompatibilização do presidente da República, governadores de Estado e do Distrito Federal e dos prefeitos que desejarem concorrer a outros cargos, calibra a bússola norteadora dos legisladores ordinário e complementar na edição dos preceitos impugnados. Quando se trata de processo eleitoral, não se pode perder de vista ainda o dado revelado pela história do Brasil de que a desorganização anda de mãos dadas com a fraude. Auxiliada por recursos tecnológicos hoje disponíveis, a Justiça Eleitoral tem realizado um destacado trabalho visando o aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro mediante a interrupção dos círculos de corrupção e fraude histórica e, lamentavelmente, o contaminaram no início da República. A título de lição histórica, por outro lado, em termos de direito comparado, anoto que em 1918
Os Estados Unidos realizaram eleições durante o segundo mandato do presidente Wilson para o Senado e para a Câmara dos Representantes, em pleito que se deu quando ainda em curso a Primeira Guerra Mundial e ainda em meio à pandemia da chamada gripe espanhola. À época, também adotadas para sua contenção medidas de emergência de saúde, quarentenas, proibições de aglomeração, suspensões de atividades comerciais, uso ostensivo de máscaras. Não sem incidentes, como dificuldades para as campanhas eleitorais e nível de abstenção nada desprezível, as eleições foram realizadas. Optou-se por preservar a democracia, ainda que, como sempre, imperfeita. Referendo em medida cautelar na DI 6359, requerente progressistas. É a lição que podemos tirar das eleições legislativas realizadas no último dia 15 de abril, agora de 2020, na Coreia do Sul, país com mais de 51 milhões de habitantes, organizado e supervisionado, tal qual se dá no Brasil, por uma autoridade eleitoral independente, a Comissão Nacional de Eleições. O pleito contou com a adoção de medidas especiais para prevenir a contaminação dos eleitores, desinfecção das sessões eleitorais, aferição da temperatura corporal dos eleitores e distribuição de luvas plásticas descartáveis na entrada dos locais de votação, uso obrigatório de máscaras, distância segura nas filas das urnas de 1 metro marcado no chão, local de votação separado para agentes de saúde e pacientes em recuperação, horário de votação diferenciado para pessoas em quarentena, dentre outras providências. A despeito do surto da Covid-19, as urnas registraram a maior taxa de comparecimento desde 1992, e contrariando o caos anunciado pelos críticos da decisão da comissão de não adiar as eleições, nenhum caso de transmissão do SARS-CoV-2 foi registrado durante a sua realização, conforme apontado em relatório divulgado pelas autoridades sul-coreanas no último dia 30 de abril. Aqui, senhores ministros, eu peço algumas considerações com relação a algum aspecto que de forma alguma diz com a Covid-19, mas que eu entendo tão lindo o tema e tão sensível de tecer. Digo eu, sem embargo da criatividade retórica da tese esposada, entendo que não basta a uma construção discursiva se mostrar idealizável dos pontos de vista lógico ou linguístico. O rigor metodológico exige ainda que ela se justifique adequada a uma ordem jurídica que se pretenda conformada a um Estado democrático de direito marcado pelo império da lei, pela supremacia da Constituição e pela reverência à segurança jurídica e à objetividade do direito positivo. A ausência de referências jurisprudenciais a apoiar a tese subjacente à pretensão, tanto na jurisdição constitucional brasileira quanto no constitucionalismo comparado, é sugestiva do risco de instabilidade normativa inerente à admissão da possibilidade de se invocarem circunstâncias excepcionais para afastar temporariamente a aplicação do direito vigente. Não se trata de outra coisa. Afasta-se a vigência de uma norma presumidamente constitucional sob a justificativa de sua inadequação a uma determinada contingência fática, superada a qual a constitucionalidade da norma seria restabelecida. Pode tal cenário se diferenciar qualitativamente de um Estado em que a vigência do direito inconveniente pode ser afastada e restabelecida de acordo com a direção dos ventos, um estado de exceção? Agora, a ressalva. É certo que a pandemia da Covid-19, com a qual lidamos, enseja uma conjuntura insólita, tendo inclusive levado este Supremo Tribunal Federal a referendar ontem o deferimento de medida cautelar nos autos da DI 6357, sob a relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, para conferir a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020
interpretação conforme a Constituição, a fim de afastar a sua incidência sobre, aspas, criação, expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação da Covid-19. Fecho aspas. Há de se observar, isso é fundamental, que, diferentemente do que se pretende no caso ora em exame, o fator temporalidade naquela decisão é invocado apenas como componente de um juízo de proporcionalidade. Não se há falar ali em transição de norma jurídica para a inconstitucionalidade, nem em suspensão da eficácia do direito vigente. O que se dá, na minha visão, é a identificação de matéria sobre a qual se reconhece deva ser apartado o suporte fático da norma, uma vez que, de outro modo interpretada, estaria ela em conflito com os imperativos constitucionais de proteção da vida e da saúde. Vota a ministra Rosa Weber. Correspondente a programas públicos destinados ao enfrentamento da situação emergencial decorrente da Covid-19 é que se supõe circunstancialmente temporária, o que é completamente distinto, a meu juízo, data vênia, de se postular uma suposta inconstitucionalidade circunstancial de norma sobre ela incidente. Destaco, por fim, que há pouco mais de um mês, antevendo os riscos para a normalidade no processo eleitoral norte-americano, apresentados pela presente pandemia da Covid-19, mais de 900 cientistas políticos daquele país subscreveram carta aberta endereçada aos congressistas, instando-os a tomarem, desde logo, todas as medidas necessárias para assegurar que as eleições federais daquele país, marcadas para novembro próximo, se realizem de forma livre, justa e tranquila. Em reflexão sobre o tema, na última semana, os autores da carta, Jeffrey Isaac e William Weinkoff, professores de ciência política da Universidade de Indiana, ressaltam, aspas, é nos momentos de crise que a democracia se vê mais ameaçada e, portanto, tem maior necessidade de especial vigilância e suporte. Fecha aspas. Reafirmando assim os fundamentos justificadores do indeferimento da cautelar e pedindo vênia às compreensões contrárias, eu submeto à consideração dos eminentes pares dito indeferimento. É o voto, presidente. A eminente ministra Rosa Weber, relatora da presente causa, propõe seja referendada a decisão que proferiu, negando a suspensão cautelar. Ministro Celso de Mello, na presidência da sessão. Inscritas na Fala lei por videoconferência ao fundo estante com diversos livros. Também na lei da incompatibilidade, bem assim regras inscritas também e consubstanciadas nas resoluções do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, inclusive aquela que concede ao calendário eleitoral de 2020. Portanto, nesse sentido, afirma a ministra relatora, propõe-se o referendo integral da douta decisão que Sua Excelência proferiu. Como voto, senhor ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, ministro Celso de Mello, nosso decano na presidência. Por videoconferência, o ministro Alexandre de Moraes, parede branca, ao fundo e quadro vermelho. Ministros, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, um prazer novamente revê-lo. Cumprimento também o doutor Carlos Eduardo Frazão, advogado do requerente. Presidente, eu inicio dizendo aqui da grande satisfação de uma frase que constou no voto da eminente ministra Rosa Weber, frase de Abraham Lincoln, como disse a própria ministra relatora, a propósito das eleições de 1864, em que, mesmo
em estado de guerra, na época chamada, né, o equivalente ao estado de sítio na guerra civil, preferindo disputar as eleições do que suspendê-las, teria dito que a eleição é uma necessidade, não podemos ter um governo livre de eleições. STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. Consta no voto da eminente ministra Rosa Weber, para afirmar que a efetividade da democracia e a segurança jurídica das normas eleitorais são, principalmente nesse momento, tanto a efetividade da democracia quanto a segurança jurídica das normas eleitorais são garantias de serenidade institucional durante esse gravíssimo momento de combate à pandemia causada pelo Covid-19 e todos os seus reflexos. A ação aqui, a ação direta de inconstitucionalidade, aqui é o que se trata, muito mais do que meras normas procedimentais, como bem salientou a eminente ministra Rosa Weber, aqui nós estamos analisando condições de elegibilidade e inelegibilidades relativas de cunho constitucional. Os dispositivos questionados estabelecem prazo para filiação partidária, prazo para domicílio eleitoral e regras de desincompatibilização. As duas primeiras regras, ou os dois primeiros conjuntos de regras, dizem respeito a condições de elegibilidade previstas pelo artigo 14. E a questão da desincompatibilização, e aqui a desincompatibilização relativa, uma inelegibilidade relativa, o fulcro é no artigo 14, parágrafo 9º, obviamente regulamentado pela Lei Complementar 6490, com todas as alterações posteriores. Então, o que se pede, seja liminarmente, seja no mérito, é muito mais, eu diria, do que alterações de normas burocráticas, normas meramente procedimentais. Estabeleceria-se realmente a criação de regras novas para as eleições, regras atípicas para as eleições de 2020. Isso foi salientado, inclusive, pela nota da subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República, que foi anexada às informações presidenciais, quando disse que a flexibilização da legislação eleitoral hora requerida, mais do que a modificação de um aspecto burocrático do calendário eleitoral, representa uma profunda ingerência nas regras do processo eleitoral há poucos meses de seu início. Obviamente, ninguém aqui afasta, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que nas últimas semanas vem dedicando toda a sua pauta de sessões de teleconferência para as grandes questões relacionadas à pandemia do Covid-19, para inúmeras questões ligadas à saúde pública, à empregabilidade, a direitos sociais, a direitos econômicos, aos reflexos de emprego, empregabilidade, mas não se pode afastar, como iniciei dizendo, que em meio a essa insegurança causada pela pandemia, insegurança tanto na área de saúde pública quanto na área econômica, nós não podemos deixar, temos o dever de afastar qualquer insegurança jurídica nas regras democráticas. E a grande, se não a maior regra democrática é exatamente a alternância de poder, eleições livres e periódicas. É um dos três pilares das democracias ocidentais, junto com o poder judiciário independente e de uma imprensa livre, eleições livres, periódicas, que ocorrem segundo as regras previstas anteriormente, essas eleições são pilares da democracia e da República Federativa do Brasil. O afastamento delas, mesmo nesse difícil momento, o afastamento delas corresponderia, como muito bem salientado pela eminente ministra relatora,
estabeleceria a possibilidade de enfraquecimento dos mecanismos constitucionais e legais contra o abuso do poder político, a questão da desincompatibilização, o abuso do poder econômico, que são as grandes causas da criação dos requisitos de elegibilidade e das regras de inelegibilidade. Não me parece aqui que haja, com todo respeito às posições contrárias, não me parece aqui que haja nenhuma proporcionalidade entre a gravidade da pandemia com a necessidade de alteração das regras democráticas. Basta verificar que esse prazo de 6 meses para o domicílio eleitoral, esse prazo de 6 meses para a filiação partidária é extremamente recente. Até pouco tempo atrás, antes de uma mini-reforma eleitoral, o prazo era de 1 ano. Ou seja, a previsão de domicílio eleitoral, como requisito de elegibilidade, como requisito para o exercício da capacidade eleitoral passiva, é uma previsão constitucional, mas o prazo estabelecido legalmente era de 1 ano, 6 meses. Não me parece que o fato da pandemia ter atingido esse prazo em seu final possa, de forma alguma, atentar contra a soberania popular, atentar contra as regras democráticas. Não há, a meu ver, como salientado, e muito bem salientado pela eminente ministra relatora, necessidade de qualquer alteração de prazos, de qualquer alteração do calendário eleitoral nas fases do nosso processo eleitoral, todas as fases, também muito bem lembradas, as fases pelo doutor Augusto Aras em sua manifestação oral, para que nós deixemos bem claro, e acho que essa é uma das grandes funções do Supremo Tribunal Federal, para que nós deixemos bem claro que a pandemia, por mais grave que seja, não afeta a normalidade democrática, não afeta a normalidade institucional que deriva da soberania popular, deriva da Constituição, deriva dos princípios constitucionais consagradores das regras de uma república e de uma democracia. Dessa forma, presidente, não farei voto por escrito, mas com essa rápida fundamentação, acompanho integralmente a eminente ministra relatora. Portanto, o eminente ministro Alexandre de Moraes acompanha a eminente ministra relatora Rosa Weber, como vosso ministro Luiz Edson Fachin. Eminente ministro Celso de Mello, nosso decano, a quem sempre reiteramos a nossa elevada estima e admiração, agora no transcurso dessa sessão, presidindo este Supremo Tribunal Federal, eminente ministra relatora, a ministra Rosa Weber. Ministro Edson Fachin, também por videoconferência, parede clara ao fundo e estante com diversos livros à esquerda. Matéria. Saúdo também as sustentações orais levadas a efeito, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, ao ilustre advogado, Dr. Carlos Eduardo Frazão. Senhor presidente, eminentes pares, vou juntar declaração de voto sobre a matéria e nela me permito salientar e tenho procurado sempre remarcar em todas as ações relativas à crise do vírus corona, ações essas recentemente julgadas a tempo e modo pelo Supremo Tribunal Federal, duas questões que me parecem de fundamental importância para a coordenação eficiente dos diversos poderes republicanos. STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. Do sentido, do alcance, dos fundamentos e da conclusão do voto da eminente ministra Rosa Weber. Nessas duas questões, tenho salientado, de um lado, a dimensão procedimental dos direitos e a necessidade de respeito a esses procedimentos. E, de outro, a vedação à criação de um estado de crise que exorbite as hipóteses reguladas pela própria Constituição.
essas duas ordens de ideias, que foram também agasalhadas no voto da eminente ministra relatora, entendo serem ainda mais decisivas quando objeto em discussão são precisamente as regras do processo eleitoral. E é o caso deste referendo de medida cautelar na ação direta consolidada 6359, ora em apreciação. A nossa compreensão de democracia hoje é inequivocamente inseparável de uma visão procedimental de direito. O processo, aqui dito entre aspas, não representa apenas uma moldura externa ou uma simples técnica. Tem fins e um sentido, como sabemos, mais profundo. Por isso, a legitimação do uso do poder democrático só ocorre por meio de procedimento. E, em outras palavras, a garantia de regras procedimentais que asseguram direitos fundamentais é parte das condições de possibilidade dos processos de formação democrática da vontade do cidadão. Alinhando-me à sua excelência, eminente ministra relatora, também destaco que, mesmo em tempos de crise, o respeito a essas regras não pode ser entendido como uma limitação à democracia. A contingência da pandemia serve e até mesmo exige adaptação de procedimentos, a criação de ferramentas e o recurso à tecnologia, mas não a suspensão das normas, porque não há, nem pode haver, uma inconstitucionalidade circunstancial. Referendo em medida cautelar na DI 6359, requerente progressistas. Um regime jurídico derrogatório e não está nem mesmo nos sistemas de emergência da Constituição. Por isso, e sublinhando esses pontos que constam da declaração de voto, senhor presidente e eminente ministro decano Celso de Mello, acompanho integralmente a eminente ministra Rosa Weber. É como voto. Muito obrigado. Como voto, senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Querido presidente em exercício, Celso de Mello, prazer tê-lo de volta e um prazer estar sob a sua presidência. A questão, presidente, já foi muito bem posta pela eminente e estimada ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Roberto Barroso, também por videoconferência ao fundo, estante com prateleiras e porta-retratos. Que questiona as normas legais que disciplinam 3 prazos em matéria eleitoral. O prazo para estabelecimento do domicílio eleitoral na circunscrição pela qual se pretende concorrer. Em segundo lugar, o prazo de filiação partidária ao partido pelo qual se pretende concorrer. E, em terceiro lugar, o prazo de desincompatibilização, ou seja... STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. Constitucional deve se dar para que não ocorra influência indevida no processo eleitoral. No caso do estabelecimento do domicílio eleitoral, a legislação prevê 6 meses anteriores ao pleito. No caso da filiação partidária, também 6 meses. No caso da desincompatibilização, 4 meses para prefeitos e 6 meses para candidatos a vereador. São prazos legais que cumprem mandamentos constitucionais e, portanto, em linha de princípio, sequer caberia à jurisdição constitucional sobrepor a sua valoração à que já foi manifestada em termos legislativos. Nada impede que, diante de uma realidade superveniente e dramática, por via de emenda ou por via legislativa, se altere alguma coisa. Mas esta certamente é uma competência ou do Poder Constituinte derivado ou do Congresso Nacional exercendo o poder legislativo ordinário, e penso que não uma competência nossa. E apenas retomando um ponto que a ministra Rosa Weber destacou
e o ministro Alexandre de Moraes também pontuou, eleições são um rito vital para a democracia. A periodicidade das eleições e a alternância do poder fazem parte da cartilha básica do Estado democrático de direito. De modo que, em linha de princípio, nenhum de nós, a quem cabe interpretar a Constituição, defende a não realização de eleições. Eu mesmo tenho insistido que nós pretendemos realizar as eleições no dia 4 de outubro de 2020 e só se houver uma impossibilidade material grave decorrente de saúde pública é que se deverá cogitar de qualquer adiamento e, ainda assim, pelo mínimo de tempo inevitável e, substituindo honrosamente para mim a ministra Rosa Weber na presidência do TSE, eu pretendo estabelecer uma interlocução com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado para que harmoniosamente se defina o que for necessário definir. Seja como for, ministro Celso, esta é uma matéria que não está à livre disposição do intérprete, porque consta de texto normativo, como acentuado pela ministra Rosa Weber. De modo que também eu, louvando a posição de Sua Excelência e o voto escorreito, estou aderindo à ratificação da cautelar. Opa. O ministro Luiz Roberto Barroso agora aponta para o ouvido. Sim, obrigado. Ministra Carmen Lúcia, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente em exercício, querido ministro decano Celso de Mello, uma honra sempre estar sob a presidência de Vossa Excelência. Cumprimento cada qual dos pares. Cumprimento também o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e também o doutor Carlos Eduardo, que assumiu a tribuna, nos trazendo as achegas. Farei juntada, senhor presidente, de voto escrito, exatamente no sentido de também ratificar o belíssimo voto da ministra Rosa Weber, a quem cumprimento pelo brilhantismo que há sempre, e neste caso não é diferente, fazendo citações e trazendo notas e lembranças tão importantes sobre a prevalência das normas democráticas para solucionar questões que surjam na sociedade, no nosso caso, neste momento no mundo, por essa contingência da pandemia, mas que até aqui, como bem lembrado por Sua Excelência a ministra Rosa Weber, em nada compromete ainda o processo eleitoral e é regra, não apenas princípio, realiza princípios, mas cumpre regras que dizem respeito a prazos que eram já de conhecimento e portanto, de incidência plena. Acho que o Brasil já tem problemas que chegam para não ter mais um fator de insegurança, como se introduzíssemos agora um vírus a mais de insegurança jurídica no processo democrático, que é o único espaço capaz de resolver as crises, como a sanitária, mesmo a econômica, que se apresentam para a experiência de todos nós. Referendo em medida cautelar na DI 6359, requerente progressistas. Caso, bem lembrou a ministra Rosa Weber, não está posta para ser alterada por qualquer tipo de interpretação constitucional que fosse possível no sentido do não cumprimento. Acho que a democracia e também a república, presidente, depende do absoluto cumprimento da temporariedade de mandatos. E, no nosso caso, a eleição é que faz com que a gente tenha a legitimação do processo democrático de escolha de representantes nos termos procedimentais previamente fixados, que, portanto, no caso, estão devidamente fixados, definidos e em condições de ser cumprido até aqui. Estou acompanhando, como disse, o voto e cumprimentando a ministra Rosa Weber no sentido de referendar, portanto, que por ela é decidido em decisão monocrática. É como voto, senhor presidente. Pois não, obrigado, Vossa Excelência. Como voto, senhor ministro Ricardo? Senhor presidente, primeiramente, permito-me manifestar a profunda satisfação de tê-lo como presidente desta sessão. E eu quero dizer que todos nós estamos
muito gratos, gratificados pela volta de Vossa Excelência com saúde para o nosso convívio. Quero cumprimentar os eminentes pares, os advogados, o membro do Ministério Público. Ministro Ricardo Lewandowski fala por videoconferência. Ao fundo, à esquerda, estante com diversos livros e crucifixo à direita na parede. Presidente, desde logo, digo que acompanho sem qualquer reserva o brilhante voto da eminente Rosa Weber, e, a meu ver, esgotou a questão posta, apenas sublinhando que, ao contrário do que muitos pensam, o estado de calamidade pública decretado para combater a pandemia decorrente da Covid-19 não constitui uma espécie de um bio de indeniidade para revogarmos normas constitucionais e muito menos os direitos fundamentais. Lembrando que os direitos políticos se inserem dentro dos direitos de primeira geração, ao lado do direito à vida, à propriedade e à liberdade, e já se encontram em vigor no mundo civilizado há cerca de 250 anos. Justamente, e tenho insistido muito nisso, é nos momentos de crise é que nós devemos, e sobretudo a Suprema Corte, defender com intransigência os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, dentre os quais se encontra exatamente o direito de votar e ser votado. Portanto, senhor presidente, com a relatora. STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. Presidência, o eminente ministro Toffoli. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro Dias Toffoli retoma a presidência da sessão. Ele está fisicamente no plenário do STF. Presidência dessa sessão. Eu vou pedir licença a Vossa Excelência, ao ministro Marco Aurélio e ao ministro Gilmar, para antecipar o meu voto e devolver-lhe a presidência. Eu, então, registro que estou também acompanhando a eminente relatora, saudando o aprofundado voto, completo voto que Sua Excelência trouxe e nos brindou mais uma vez. Então, eu antecipo que eu acompanho a eminente relatora, agradeço desde logo o ministro Celso de Mello pela condução. Esse é o único feito, ministro Celso. Então, ao encerrá-lo, Vossa Excelência depois pode também encerrar a sessão. Então, eu me despeço agora, já com o meu voto registrado. Devolvo a presidência ao ministro Celso. Tá, muito obrigado, senhor presidente. Eu peço ao eminente ministro Gilmar Mendes que profira o seu voto. Boa tarde, presidente, ministro Celso de Mello. Boa tarde a todos. Também eu quero fazer minhas as palavras já ditas por outros colegas, da honra de tê-lo de volta, saudável ao nosso retorno, ao nosso convívio, e de estar tendo essa sessão presidida por Vossa Excelência. Vossa Excelência que é um ícone nesta casa, um dos símbolos da rigidez da magistratura brasileira. Eu gostaria também de cumprimentar a eminente relatora. Vota o ministro Gilmar Mendes, ao fundo, parede estante de madeira. Brinda um brilhantíssimo, detalhado e profundo voto, visitando todas as peculiaridades que marcam esse tema. Tal como já foi demonstrado no voto de Sua Excelência e também nos votos que seguiram, o Parlamento brasileiro tem atuado de forma concertada e altiva, razão pela qual, em se tratando de acontecimentos futuros e consequências imprevisíveis, pode empreender alterações legislativas que equacionem eventuais entraves ou impossibilidades que surjam no cenário eleitoral. Entretanto, do que se pode divisar até a presente quadra, tal como também já assentado diante de votos, o Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral, enquanto durarem as consequências econômicas e sociais da pandemia, no futuro saberão responder à altura das situações emergenciais e temporárias que surjam como entraves ao bom êxito das eleições deste ano, como já destacado no voto da eminente relatora, que também neste momento é ainda presidente do TSE, como também do seu sucessor, ministro Roberto Barroso,
todos vêm acompanhando com grande responsabilidade o desenvolvimento desta questão e os seus efeitos sobre o processo eleitoral, não merecendo qualquer modificação do cenário submetido à apreciação desta Corte no presente momento. Por isso, presidente ministro Celso de Mello, eu também voto pelo referendo da decisão que indeferiu o pedido cautelar na presente aqui, renovando os meus cumprimentos à eminente relatora e a Vossa Excelência. Pois não, obrigado. Como voto, senhor ministro Marco Aurélio? Presidente, hoje deparei-me com um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo. Ministro Marco Aurélio, também por videoconferência, ao fundo estante de madeira com diversos livros. Que é o atual vice-presidente da República. O que versa esse artigo? Versa o que venho preconizando há tempo no plenário do Supremo. A necessidade de se ter autocontenção. Versa o minimalismo judicial. Versa o máximo de eficácia da lei, que é elaborada no sentido formal e material pelos representantes do povo brasileiro e pelos representantes dos estados, o máximo de eficácia da lei com o mínimo de atuação judicante. O que colho da inicial? Olho, presidente. STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. Objetivo para afastar-se ante circunstância existente, para afastar-se ante a pandemia do novo coronavírus, o calendário eleitoral. Referendo em medida cautelar na ADI 6359, requerente progressistas. Legislação aprovada pelo Congresso Nacional e alvo de resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, sob a minha ótica, é inadequada a ação ajuizada. A disciplina da matéria, o adiamento de atos alusivos ao calendário eleitoral, fica a cargo de quem de direito, fica a cargo do Poder Legislativo. Não cabe ao Supremo simplesmente substituir-se ao Poder Legislativo e estabelecer, se for o caso, e a relatora indeferiu a liminar pleiteada, estabelecer novas datas para os atos a serem praticados visando as próximas eleições. Eleições que penso que serão mais dia ou menos dia adiadas pelo Congresso. Ante esse contexto, ante essa premissa, concluo pela extinção do processo revelador da ação direta de inconstitucionalidade que veio a ser ajuizada por um partido que, logicamente, não forma da base do governo. O voto do eminente ministro Marco Aurélio atém-se a um aspecto formal. Ministro Celso de Mello. Eu tenho o voto agora e observo, senhores ministros, que, na verdade, revela-se desnecessário afirmar-se que o voto da eminente ministra relatora Rosa Weber foi um voto notável. Um voto notável, pois veiculou um exame brilhante e primoroso da questão posta sob julgamento do Supremo Tribunal Federal nesse processo de controle normativo abstrato. Sua Excelência examinou com absoluta clareza e proficiência
questões de grande importância que envolvem o processo eleitoral e também analisou a questão do processo de progressiva inconstitucionalização, né? Se refere às chamadas situações constitucionais imperfeitas e afastou a sua incidência no caso ordem exame. De outro lado, a eminente ministra Rosa Weber também assinalou que o processo eleitoral, na verdade, mostra-se fundamental sob uma ordem democrática. Referendo em medida cautelar na DI 6359, requerente progressistas. Vota o ministro Celso de Mello. De eleições livres traduz um dos fundamentos da ordem democrática. Foi por essa razão que, por exemplo, nos Estados Unidos da América, já no curso da Segunda Guerra Mundial, houve eleições presidenciais em 1940 e em 1944, consagrando-se nesses dois pleitos o presidente Franklin Delano Roosevelt, que, no fundo, exerceu 4 mandatos. E, sem prejuízo das eleições presidenciais, houve, naquela nação, também as eleições bienais para a Câmara de Representantes ou para a Câmara dos Deputados. Não obstante a situação gravíssima por que passava a nação americana em face do seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial a partir de 7 de dezembro de 1941. STF julga pedido de suspensão de prazos para eleições municipais 2020. Destacou a posição que foi ostentada pelo presidente Lincoln nas eleições de 1864, praticamente no penúltimo ano da Guerra Civil que envolveu aquele país. A eminente ministra Carmen Lúcia, em 27 de março de 1988, portanto, ainda sob a égide da carta outorgada pelo Triunvirato Militar, num artigo primoroso denominado Processo Eleitoral como Instrumento para a Democracia, destacou precisamente esse aspecto, afirmando que a Constituição assegura os direitos do cidadão e faz da cidadania a manifestação mais nobre da democracia, pelo que, no processo eleitoral, é o povo que tem o papel central de titular insubstituível do poder. Somente com a sua participação efetiva, sensível, engajada e responsável é que se tem a democracia operante. Não se há frustrá-lo, seja como for. Qualquer tentativa ou consumação de tal aniquilamento importa em violação do princípio da cidadania e não pode ser considerado lícito, legítimo e fundado no sistema constitucional democrático. Há que se respeitar irrestritamente a Constituição e também as leis que lhe dão eficácia. Mas é de se notar que o papel de cada um e de todos os cidadãos é essencial para que tal efetividade deixe de ser um sonho. Afinal, como se continha em parecer da Comissão do Senado Imperial, proferido sobre a lei dos círculos, os costumes não se corrigem. Os costumes não se corrigem tão prontamente como se alteram as leis. O resultado, pois, será lento, mesmo com a introdução das mudanças, mas infalível, e o povo não passará pela decepção, sempre perigosa, de esperar da lei o que a lei não pode realizar. Compete a cada um de nós, cidadãos, e a mais ninguém o dever de sermos solidários e responsáveis uns com os outros pelos outros. A democracia não prescinde de ninguém, nem é propriedade do Estado, nem sua única, conquanto necessária, responsabilidade. Esses aspectos foram ressaltados nos diversos votos hoje proferidos nessa sessão plenária e mostram a absoluta correção com que se ouve a eminente ministra Rosa Weber ao examinar de maneira brilhante o tema
posto sob análise desta Suprema Corte. Por isso, eu peço vênia para também acompanhar inteiramente o doutíssimo voto de Sua Excelência, referendando, em consequência, a decisão que negou suspensão a determinadas normas legais e regimentais, objeto de impugnação nessa sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Normas que foram impugnadas pelo Partido Progressistas. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, referendou integralmente a decisão da ministra Rosa Weber, vencido no ponto o eminente ministro Marco Aurélio. Nesse sentido, é o resultado desse julgamento plenário. Como salientou o eminente ministro presidente, ministro Dias Toffoli, este é o único feito que consta da pauta de hoje. Portanto, se não houver matéria que reclame apreciação urgente por parte do egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa tarde e um ótimo fim de semana a todos os senhores ministros. Está encerrada a sessão.